Eu tava pensando, tema de bruxo, eu acho que é uma ideia legal pra, sei lá, uma festa fantasia. Não, pra pensar, que fantasia dá pra gente pegar de bruxa? Melhor não. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de estudar outras culturas? Você tem essa curiosidade? Já parou para pensar que às vezes a forma como a gente observa, como tenta entender outras culturas pode ser invasivo? Ou até mesmo a gente entender que a manutenção de alguns hábitos, algumas ideias culturais realmente precisam de algum tipo de atualização? Esse basicamente é o pano de fundo do filme que nós vamos retratar hoje. Bora comigo! Eu Não Sou Uma Bruxa? I Am Not a Witch, filme de 2017, dirigido por Rungano Nyoni, protagonizado por Margaret Mulumba. O filme, apesar do seu título e ter diálogos realmente falados em inglês, ser financiado, produzido no Reino Unido, boa parte dele é falado em Bemba, idioma típico, tradicional de Zâmbia, o pano de fundo do nosso filme. Nós começamos o filme com a nossa personagem protagonista ainda sem nome, aonde ela caminhava atrás de uma mulher que tropeça em meio a uma área super árida, seca, e derruba o seu balde carregando água. Aquele momento a deixa furiosa e faz com que ela leve a garota até a polícia, argumentando que aquilo é um sinal de que ela é uma bruxa, porque ela trouxe o mau agouro para ela, fazendo com que ela perdesse a preciosa água. Não apenas ela, mas outros moradores dos vilarejos próximos começam então a cercar ali a região da delegacia, pressionando a policial, falando que sim, aquela garota é mesmo uma bruxa, ela traz mau agouro, ela não mora com ninguém, ela chegou sozinha, ela praticamente não fala nada, teria hábitos muito estranhos. A policial, sem saber o que fazer em meio a todo aquele contexto conturbado, liga então para uma espécie de chefia local, que também é o ministro do turismo do país, na qual ele vai então falar para ela aguardar que ele vai dar o devido fim para a garota. A garota é levada para uma espécie de vilarejo interiorano, afastado das grandes cidades, aonde há uma série de outras mulheres, todas mais velhas, que são todas bruxas, de acordo com o Sr. Banda, este senhor que seria a chefia local e, de novo, vai seguir ali ainda com o título de ministro do turismo do país, sendo ali, então, o grande responsável pela atividade no local, que nós já vamos expandir a ideia. Aí, ao chegar no local, a garota é batizada pelas bruxas no local com o nome de Shula, destacando mais uma vez que ela praticamente não fala nada. Ela então é passada para um ritual que teoricamente seria para comprovar os seus poderes, essa sua parte de feitiçaria, de bruxaria, aonde todas as bruxas tem em suas costas, presa à sua roupa, uma madeira com uma grande fita de pano. Essa fita de pano, na outra extremidade, fica presa a um suporte de madeira. De acordo com as pessoas da crença da bruxaria, é para que elas não voem, para que elas não fujam. Na verdade, nós vamos ver que tem a função de segurá-las, de evitar que elas fujam. Isso porque aquele vilarejo de supostas bruxas, na verdade, elas são utilizadas pelo governo como mão de obra para trabalhos braçais. Em meio, então, a acusações que aparentemente não têm muitos fundamentos. O que nós temos é uma revolta social questionando hábitos estranhos, comportamentos que não seriam tradicionais, suspeitos, então, de trazerem esse tipo de mau agouro. E a partir de um julgamento muito superficial, muito mal feito, elas, então, são destinadas a essa espécie de prisão a céu aberto, já que estão ali presas a esse suporte pela sua fita nas costas. Ao fim do ritual, Shula, assim como todas as outras bruxas, cai então numa nada confortável dúvida.
Ou elas aceitam a sua condição como sendo uma bruxa, ou cortam a fita que fica presa na roupa em suas costas e assumem que irão transformar-se em uma cabra. Na verdade, creio que nenhuma delas gostou da ideia de eventualmente virar uma cabra, inclusive com a possibilidade de se transformar em alimento para outras pessoas. E Shula contrasta então com todas as outras bruxas da área, já que são todas mulheres de mais idade, enquanto ela é uma garota de apenas 8 anos. O Sr. Banda começa a olhar com um certo carinho diferenciado para ela, já que esse aspecto idade, ele desconfigura muito a imagem de bruxa tradicionalmente visto no país. Lá mostra-se ainda que há um costume daqueles que creem nessa ideia de usar as bruxas, usando os poderes delas, como consultoria, para, por exemplo, identificar verdades, então usando-as para fazer julgamentos de crimes e até mesmo para tentar fazer previsões do tempo ou feitiçarias que possam fazer chover, identificando que estamos falando de uma região da África onde o clima é muito seco e está no contexto do filme em um período de estiagem muito severa. Vários personagens aguardam a tão esperada chuva que garantiria não só o sufoco de você ter que ir buscar água, mas também uma produção rural. Sr. Bemba, como ministro do turismo, explora essas bruxas como atração turística. Pessoas vão lá para tirar fotos, para olhar aqueles hábitos estranhos, com ceticismo, com medo de ser verdade, mas com aquele olhar apreensivo. Fato é que há uma exploração econômica, sem dar spoilers, há um momento, por exemplo, onde ele está comercializando ovos, teoricamente ovos tradicionais de galinha, mas que ele jura em televisão que foi Shula que botou. Então seriam ovos de bruxa que trariam poderes de cura para pessoas que estejam enfermas. Esta exploração turística através desses itens culturais nós vamos utilizar como base para explicar então o processo de turismo cultural. Primeiro é importante destacar que o turismo enquanto atividade econômica não é apenas aquele esquema onde você fecha o seu pacote de final de semana, de férias e viaja para aquele lugar XYZ que na sua cabeça estava tão esperado. O turismo, basicamente, se divide em vários tipos, porque eu posso, por exemplo, ter turismo de negócios, eu posso fazer essas viagens por uma especificidade do meu trabalho. O turismo, simplificadamente, seria a ideia de você fazer um traslado, você vai e volta, tendo um pernoite local e fazendo esse processo de fluxo financeiro de moeda, tendo gastos, expandindo além do raio tradicional do seu cotidiano. Este turismo, portanto, pode ser tipificado de acordo com o que motiva a pessoa a se deslocar. Pode ser de negócios, pode ser o tradicional que você imaginou de lazer, e esse de lazer nós podemos fragmentar em vários tipos. Turismo ecológico, turismo histórico e, vamos usar aqui especificamente baseado no filme, o turismo cultural. O turismo cultural seria a ação de você buscar conhecer lugares com a especificidade de entender as diferenças, os aspectos culturais particulares do local. O filme retrata, então, turistas que vão para essa área para observar, para assistir a tal da área onde há a marginalização desse grupo de bruxas. Mas, justamente entendendo isso, nós temos que trazer como reflexão, como debate aqui, que você imagine que muitas vezes nós, como turistas, ou seja, as figuras que estão fazendo essas visitações, nós perdemos um pouco dessa sensibilidade em entender a condição das pessoas que estão ali. Especificamente, nós falamos do filme, você assistindo ele, pode deixar o seu comentário abaixo depois, mas saindo um pouco dele, vindo, por exemplo, para a nossa realidade, é algo como, por exemplo, você fazer uma visitação a uma tribo indígena e ficar fazendo fotografias, observações, perguntas chulas, como se você tivesse com uma paisagem, ignorando a questão cultural, os diferenciais. É lógico
que há diferentes tipos de pensamentos, diferentes tipos de turista. Você querer conhecer a cultura de um local não é nenhum problema. Por exemplo, eu gosto bastante. Isso é muito importante, justamente para te dar bagagem de diversidade e pluralidade cultural. Mas a forma como fazê-lo, sendo respeitosa, cuidado com os palavreados, com o tipo de tratamento, não ignorar a parte da pessoalidade, da individualidade de quem você está observando, com quem você está interagindo ali, é muito importante. O filme traz ainda outro tipo de discussão, pensando na ideia de como nós confeccionamos itens turísticos apenas pela sua comercialização. Óbvio que o turismo é um vetor econômico, então óbvio que a sua prioridade é o retorno financeiro. Pensando no local, que dê retorno para o local, há cidades, há lugares, países inteiros que vivem praticamente do vetor turístico como mecanismo de subsistência financeira. Mas o episódio do ovo, por exemplo, nós vemos que há uma extrapolação. Você está tendo ali uma venda de algo criada, não tem absolutamente nada de verossímil dentro do que você tem de comercialização. O filme, óbvio, ele teria uma série de outros vetores de análise sociológica, psicológica, onde nós podemos dar algumas pinceladas aqui. Por exemplo, essa ideia onde nós temos a comercialização de itens com aspecto sacro, essa ideia de que os aspectos religiosos, culturais do local criam muitas vezes situações embaraçosas, situações complexas que colocam, por exemplo, uma menina de 8 anos que não se sabe a história dela, mas órfã, perdida, que não fala, ela obviamente, na ótica do que se passa no filme, ela tem uma anormalidade, ela só pode ter algum tipo de maldição, ter algum tipo de perturbação espiritual. Algo muito semelhante com o que foi feito durante o período da Inquisição, no período da Idade Média, aonde, e posteriormente também, aonde nós temos então a perseguição e a condenação, inclusive com o mesmo título de bruxaria, a todos aqueles que mantinham comportamentos fora do que era considerado o padrão. As tradições culturais, elas contrastam no filme com elementos de modernidade, onde nós temos músicas europeias derivadas da colonização. Tem uma cena onde uma pessoa, durante o processo do leilão, ele tem o seu celular a todo momento, fazendo ali uma encheção de saco, porque ele está tocando no meio de um julgamento, onde a personagem Chula faria, inclusive, o seu veredito através de forças espirituais. Ou seja, ele faz para nós uma metáfora na qual a modernidade ainda contrasta com esse tipo de manutenção cultural. É importante fazer a ressalva que a diretora, ela é zambiana, ela é do local, e nisso ela começou então a pensar no roteiro do filme. Ela saiu do país, aos 8 anos, e mudou-se para o Reino Unido, propôs uma imagem de um filme na qual ela retratasse aquele que ela considera um dos grandes problemas que o seu país tem, já que, em entrevista dela mesma, apesar de haver alguns exageros, algumas ideias que foram passadas para parecer mais poético ou mais perspicaz para a ideia de montar um roteiro de filme, na verdade a gente tem ali essa mesma questão de perseguição de comportamentos, inclusive a nominação como bruxa, no seu país de origem. Inclusive, fecho aqui deixando a dica para você, sempre goste você aí de viajar, faça viagens, eu mesmo adoro fazer essas viagens. Sempre buscando então, quando nós vamos conhecer outra cultura, entenda a cultura, vá ler sobre antes, vá aprender, não vá apenas tirar uma foto. Mais do que uma fotografia, esse tipo de experiência vale pelo contato com essas pessoas, com essas culturas diferentes e o que fica para você depois aqui. Beleza, gente? E eu convido você então a dar aqui o seu joinha, já se inscreveu no canal? Divulgue para os seus amigos, compartilhe, deixe seu comentário, sua pergunta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!